Um sinal de Deus se manifesta na cidade de Campinas. É a inauguração da Igreja Batista Nacional, uma igreja onde o mover do Espírito Santo produzia salvação e novidade de vida no ministério do pastor Jorge Navac. 1º de janeiro de 1994, Deus então dá um novo marco para esta igreja. Ele traz da cidade de Curitiba Rafael Borges de Medeiros, sobrinho do pastor Jorge, o novo e primeiro evangelista da Igreja Batista Nacional. E para hoje, ele pensou assim: eu vou até Campinas, São Paulo, ninguém vai me ver. Rafael, um jovem escolhido, ungido e capacitado para trilhar um caminho de intimidade, fé e dedicação no reino de Deus. Ser semelhante a Deus, buscar uma natureza divina. É sobre isso que nós vamos falar. O que é isso, ter uma natureza divina? Ser semelhante a Deus é o que nos diferencia do mundo. É o que nos deixa em evidência onde nós estamos. Depois de alguns anos de dedicação em estudos e na busca pelo Espírito Santo, chegou o dia da sua ordenação pastoral. 21 de abril de 1997, o jovem, mas já experiente evangelista foi consagrado ao santo ministério pelo Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus para ele naquela noite foi a seguinte: O Jorge disse também, lá na Célula já viu uma vez, que o engenheiro tem que entender de engenharia, o advogado de advocacia, e o pastor tinha por obrigação entender de Bíblia. E recomendo aqui do irmão Rafael, o texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 a 9, quando o Senhor disse: esforça-te, tem bom ânimo, para que vás bem e prossiga. E não te aparte do livro dessa lei, mas medita nele dia e noite. E no final do versículo ele diz: foi eu que te mandei, esforça-te. Deus te abençoe, Rafael. A única coisa que o irmão tem que fazer é se esforçar, porque foi Deus que te mandou e te enviou. Aleluia. Ele guardou esta palavra em seu coração e se esforçou muito. E continua se esforçando, porque ele tem a certeza de que o Senhor é contigo. Pouco mais de um ano se passou, 1998. Um ano inesquecível para esta igreja. Pastor Jorge procura um médico que lhe diz: o senhor não tem mais vida, terá que ser operado às pressas, pois o seu coração está com 97% das veias obstruídas. Então, o pastor Rafael Borges, com muita coragem, determinação e ousadia, lança diante da igreja um pacto e faz a seguinte pergunta: Quanto vale o pastor Jorge para você? Quanto vale o pastor Jorge Navac para você? Um pacto pela vida do pastor Jorge Navac. Neste momento, vemos o porquê que Deus escolheu o pastor Rafael Borges para assumir esta igreja. Um homem zeloso, dedicado, gigante na fé. Um pastor dando a vida por outro pastor. Vemos aí o relacionamento entre dois grandes homens de Deus. E com a infinita graça e amor de Deus que nos atendeu, hoje colhemos frutos deste clamor. O tempo passou e a igreja cresceu tanto que tivemos um sonho: comprar o terreno ao lado, derrubar uma parede e ampliar a igreja. Mas os sonhos de Deus para nós eram infinitamente maiores. Foi então que em 2003, o pastor Jorge Navac, em parceria com o pastor Rafael Borges, decidiram que estava na hora de ter um templo maior. Em 2004, no dia 16 de janeiro, realizamos a compra do imóvel. Filma mesmo, que essa família é de Deus. Deus deu esta cidade, Deus deu esse lugar, Deus deu esta cidade, Deus toda a humanidade, Deus deu esta cidade, Deus deu esse lugar, Deus deu esta cidade, Deus toda a humanidade.
22 de junho de 2008, nosso primeiro culto na Casa Nova. Era o início de uma grande caminhada que tem a missão de ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Vem a batalha, mas não se a vitória. Proclamaremos o ano do nosso Senhor. Deus deu esta cidade. Deus deu esse lugar. Deus deu esta cidade. Deus nos deu na humanidade. Oh, oh, oh. Foi tão bondoso com esta igreja que sua localização fica na Avenida das Amoreiras. A amoreira é uma árvore que tem por característico o crescimento rápido. E assim como esta árvore, esta igreja cresceu rapidamente, continua crescendo e vai crescer muito mais ainda. Em 1 Coríntios 3,8 o Senhor diz que o que planta e o que rega tem um único propósito e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pastor Jorge foi um homem fundamental no processo de expansão do cristianismo. Ele fez uma belíssima plantação e, sem dúvida, sua orientação fortaleceu o povo no caminho do Senhor e hoje estamos aqui. A Igreja Batista Casa de Deus é conhecida em Campinas como a Igreja dos Ônibus. O Ministério ID conta com uma frota de 15 ônibus que percorre mais de 70 bairros em Campinas para trazer visitantes e membros gratuitamente. Com muito amor e carinho, o pastor Rafael Borges foi escolhido para regar as terras de Campinas e desde muito novo já teve experiências espirituais. Aos 6 anos recebeu a profecia de que seria pastor. Aos 7 foi batizado no Espírito Santo. Aos 9 anos desceu as águas do batismo e aos 10 fez a sua primeira pregação em público. E hoje, quem seria este pregador Rafael Borges? Quem é esse pregador? Quem é esse entusiasta? Mas ele é capaz de levá-los às maiores alturas espirituais. Vocês ouvirão isto hoje. A sua palavra é uma riqueza insondável. Ouvi-lo é ficar extasiado e com fome para ouvir mais e mais e sempre mais. Ele traz uma alimentação sólida para uma longa viagem espiritual. Veja esse DVD e você ficará muito satisfeito. É algo que atrai e não se esquece, transbordando a sua alma do grande amor de Deus. Ouça a palavra na pessoa do pastor Rafael Borges de Medeiros. E você irá às alturas neste momento. Pastor Rafael. Quem somos? Somos um povo que adora e serve a Deus apaixonadamente, movidos pela chama do Espírito Santo, que proclama o seu reino e integra na Igreja de Cristo os que creem. No poder e no ensino da palavra, vivemos uma vida plena, expressamos o amor ao próximo, aguardando a volta de Jesus. Somos unidos pelo Espírito Santo, cada um na sua individualidade. Na ação conjunta, trabalhamos para que mais vidas sejam salvas, curadas, libertas e restauradas em sua fé. Buscamos ser vasos disponíveis para que o amor de Deus alcance cada coração. Por isso cantamos, dançamos, vibramos com cada conquista. Temos uma história e dentro dela há várias realizações, lutas, vitórias e outras coisas que só saberemos na eternidade. Mas somos assim, um povo livre que prega o Evangelho da salvação. E esse é o nosso objetivo, salvação. Nossa missão? Ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Pastor Jorge, queremos te honrar por tudo que o Senhor fez. Louvamos a Deus por nosso pastor emérito. E pastor Rafael, assim como estivemos com o pastor Jorge, estaremos também com o Senhor. Temos a certeza de que o Senhor continuará regando esta linda plantação, na direção de Deus e na luz do Espírito Santo.
Nesta noite queremos te dizer, estamos juntos, conte conosco, pois estamos certos de que quem nos dará o crescimento é Deus. Igreja Batista Casa de Deus, uma igreja de verdadeiros discípulos. Com força e poder.